Mas o que é isso afinal? É uma moto? É uma bicicleta? É um avião? Não. É a Super Caloi arco duplo de 1970 e trololó, com um belíssimo motor Velosolex francês, um 5000, colocado então sobre a roda dianteira. Vamos a mais detalhes dessa moto, avião, bicicleta? Não, é a Velosolex com uma Caloi arco duplo. Freio a pedal. Banco original de mobilete dos anos 70, com uma capa, porque o plástico não aguentou. Um bagageiro, como todas as bicicletas antigas tinham, e você ainda podia prender alguma coisa aqui. Sistema de segurança. Olha o escapamento. Olha o escapamento aqui. Aqui o escapamento. Vamos fazer do outro lado. Olha ele ali, ó. Olha lá o escapamento. O tanque de gasolina está do lado de cá. Então esse é um tanque de gasolina que cabe 1 litro. Dentro dessa peça nós temos o filtro de ar. Atrás disso aqui nós temos o gerador de energia e um platinado, né? E ainda aqui dentro nós temos um ponto de energia, caso a gente queira tirar energia daí para acionar um farol ou uma coisa parecida. O que mais tem de curiosidade aqui? Olha só. Tá vendo isso aqui? Essa pecinha? Sabe o que é isso? Olha lá, eu vou acionar ele. É um descompressor. Você descomprime, empurra e solta e o motor pega. Naturalmente ele está sendo acionado por essa alavanca, que é uma alavanca muito antiga, de uma motocicleta muito antiga, que controlava o avanço da ignição. Eu não sei nem de que motocicleta é e nem de que ano. Aqui, então, o cabeçote não é original desse motor, mas eu coloquei, mandei vir, veio da França, essa alavanca para colocar o motor e tirar o motor. Originalmente, na bicicleta original, aqui tem um mecanismo que dá para ver aqui, uma alavanquinha, uma alavanca aqui. Como não é a bicicleta original, foi adaptado, então nós temos essa outra alavanca. Precisei substituir o garfo original porque ele quebrou. Ele era muito fino, é daqueles garfos que faziam assim, né, e vinham para frente aqui assim. E ele quebrou aqui porque não foi feito para suportar o peso desse motor aí na frente.
Cheguei. Vejam vocês que coisa linda, né? Uma bicicleta motorizada, Caloi, aro duplo, ano 1900 e trololó, com um motor Velo Solex. E vou te dizer, senta aí, porque lá vem história disso aqui. Muito bem, podemos começar agora. Vocês notaram que tem mais um elemento em cena, aquele reservatório de óleo, né? Óleo queimado. Por quê? Porque esse motor, ele é 2 tempos. Então eu tenho uma mistura de gasolina e óleo. Vamos começar então pelas características do motor. Ele não tem acelerador. Ele tem desacelerador. Então, deste lado aqui, você tem uma manete de freio, que quando você aciona, você mexe no carburador e desacelera. Soltou, está completamente acelerado, né? Gasolina. Ano que eu utilizei isso, se eu não estou enganado, em 81 que eu acabei tendo que montar esse conjunto. Naquele tempo tinha gasolina boa. Hoje nós temos gasolina com 27% de álcool. Naquele tempo não tinha 1% de álcool. Então era uma gasolina cujo antidetonante que está hoje sendo preenchido pelo álcool era o chumbo tetraetila, né? Esse chumbo tetraetila é presente até hoje na gasolina de avião, de aviação, né? Por que a gasolina de aviação não usa álcool? Porque o álcool, ele funciona bem, como ele é hidratado, ele funciona bem até 10 mil pés. E desses 3 quilômetros, 10 mil pés, nós começamos a ter problemas com o álcool. O álcool começa a sair da gasolina. E aí nós teríamos um problema muito sério de regulagem do motor do avião em voo. Então, o avião não utiliza gasolina com álcool, utiliza apenas gasolina pura com chumbo tetraetila. E a gasolina tem 100 a 110 de octanagem, né? Você fala, não, mas eu já vi avião experimental que voa com gasolina comum. Sim, mas ele não pode passar de 10 mil pés, de 3 km de altura. Aliás, não chega nem perto disso. Então tem essa limitação. Bom, e hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma gasolina com álcool. Então, o que eu tenho que fazer aqui para isso funcionar direito hoje, como vocês viram já funcionando? 1/4 de gasolina de avião, 3/4 de gasolina comum e a porcentagemzinha de óleo que vai misturado na gasolina no tanquinho que eu mostrei já para vocês aqui do lado. Em 1980, estava eu fazendo a minha casa financiada, vamos à história, né? E começou a inflação. Naquele tempo, eu emprestei da Caixa Econômica para construir a minha casa, mais um pouquinho de dinheiro que eu tinha, 1 milhão de cruzeiros. 1 milhão de cruzeiros. Essa casa foi construída num período de apenas 6 meses. Como a inflação começou exatamente naquele ano, então do meio do ano de 1980 ao final do ano de 1981, eu havia gasto 1.600.000 cruzeiros. Bom, dá para perceber que para aquela época era um valor assim que eu ia pagar esse 1 milhão em 30 anos, né? Eu financiei em 30 anos. E de repente eu tinha mais 600.000 para pagar no mercado da cidade, que é São Carlos, onde eu construí minha primeira casa. E agora? Bom, e agora eu tinha uma Brasília quase zero. O que eu fiz? Vendi a Brasília. Mas eu já era professor da Universidade Federal de São Carlos, que ficava a 5 quilômetros da minha casa. Em 1980 tinha um ônibus de manhã e um ônibus de tarde. Como é que eu faria?
E não tinha lugar para comer como tem hoje, né? Hoje tem lugar para comer em qualquer esquina, você encontra um restaurante, uma coisa assim. Naquele tempo não tinha. Tinha apenas um restaurante universitário. Mas eu tinha ainda uma turuna. Olha só, eu tinha uma turuna, né? Essa turuna é uma outra história. Então, o que eu fiz? Vendi a turuna também. Vendi a Brasília, vendi a turuna. E de posse desse dinheiro, conversei com as pessoas para quem eu estava devendo, dei uma parcela de dinheiro para cada uma delas e paguei parceladamente depois para elas. Só que esse parceladamente, para quem gasta 600 mil reais naquela época, 1000 cruzeiros naquela época, era muito tempo. Demorou muito tempo. E aí eu me vi diante da seguinte situação: como ir trabalhar? E pior ainda, como ir pegar as crianças na escola? E fiquei, nossa, né? Aí no início eu ia de manhã, voltava a pé até a cidade, pegava as crianças, levava para casa, almoçava em casa, ia a pé para a universidade ou com um ônibus que chegasse o mais próximo possível e ficava lá até o final do dia, até o final do trabalho e voltava de ônibus para casa. Nesse inteirinho, naquele tempo eu assinava Duas Rodas, eu peguei minhas revistas Duas Rodas e fui verificando, né? As antigas, o que tinha, o que não tinha. E aí descobri, lá nos anos 70, uma reportagem sobre a Velosolex. A Velosolex, ela era, na verdade, esse motor com uma bicicleta diferente dessa. Eu vou colocar aí a imagem para vocês, né? Dessa bicicleta Velosolex com o motor Velosolex. Era bem diferente disso aqui. E aí, então, me veio a ideia. Acho que dá para comprar uma bicicleta velha, usada, e procurar esse motor para ver se eu encontro, né? Fui numa bicicletaria e encontrei essa bicicleta. Como sempre, né? Totalmente desmontada, cheia de cimento e cal para tudo que é lado. Era de um pedreiro que largou lá a bicicleta para vender, mas inteira desmontada. Aí ele vendia por um valor que era uma coisa ridícula. Eu perguntei para o cara, por quanto você me monta essa bicicleta? Não, você quer que eu pinte? Eu falei, não, só monta. Aí ele cobrou lá um valor pequeno também, montou a bicicleta para mim, pôs o que tinha que pôr a mais, para ela ficar em condições de uso, né? Inclusive pneus. E aí nós então fomos correr atrás, nós, sou eu, né? Vamos ver onde eu ia encontrar um motor desse. E pergunta daqui, pergunta dali, alguém me disse, olha, tem um moleque que mora lá na vila tal, que tem um motor desse. E fui eu atrás desse moleque. Cheguei lá, estava jogado no fundo do quintal o motor. Eu falei, mas funciona? Ele falou, funciona. Quanto você quer? O valor eu lembro. Quero 25 cruzeiros. Perfeito, é minha. É meu. 25 cruzeiros. E fui num outro bicicleteiro e montei com o garfo original, tudo original, como era, né? Como tinha que ser. E no garfo eu soldei essas fixações que aqui estão sendo, está sendo com braçadeiras. Mas eu soldei essas fixações. Isso enfraqueceu o garfo, né? Que era um garfo muito bonito. Infelizmente eu fiz isso. Eu não consigo mais achar esse garfo, talvez na internet, mas a um preço tão absurdo que não vale a pena. E aí, com o tempo, esse garfo quebrou. Quando esse garfo quebrou, né, um pouco antes dele quebrar, eu fui com ela num outro bicicleteiro que se chamava Erondino Rios. E lá ele viu a minha bicicletinha e falou, mas eu tenho um motor desse. Eu falei, você tem um motor desse? Ele falou, tenho. Onde está? Ele falou, está ali, ó. E me mostrou uma caixa fechada. 0 quilômetros. Eu falei, quanto você quer desse motor? Ele olhou para mim e falou, 25 cruzeiros. Olha só, eu comprei um usado por 25, e o moleque me explorou, né? E comprei um novo por 25.
Pronto, agora resolveu o meu problema. Comprei, levei para casa e quando eu percebi que o garfo ia quebrar, eu troquei o garfo e aí eu tirei o motor velho e coloquei o motor novo. Por quê? Porque esse motor, ele funciona com óleo dissolvido na gasolina. Nessa época não existia óleo 2, existia sim, óleo 2 tempos para vender, mas não era óleo para motor 2 tempos como é hoje. Na verdade era o óleo 40 mineral, né, puro, que se misturava com a gasolina. E ele carbonizava horrores, ele carbonizava uma coisa inacreditável o motor. Tanto que a cada 6 meses eu precisava parar, porque ele não andava mais, ele fechava a saída do escapamento. Ele ia fechando de carvão a saída do escapamento e o motor perdia potência. Eu tirava o motor, colocava o outro, continuava trabalhando e à noite na minha bancada, que ainda está aqui comigo, eu desmontava o motor, descarbonizava e montava de novo e guardava. Daí 6 meses fazia isso de novo. Na primeira vez que eu fiz isso, pessoal, eu quebrei um anel. E agora? Naquele tempo não é como hoje, pela internet. Se eu quebrar um anel hoje, eu entro na internet e compro da França o jogo de anel, pistão, cilindro, o que eu quiser dele, né? E vem pelo correio. Naquela época não. Aí eu pesquisei nas revistas antigas, né? E descobri a loja que vendia isso aqui. Aí fui em São Paulo um dia, né? Naquela época eu fazia já o meu doutoramento em São Paulo e comprei esse anel. E um só, porque era caro. Comprei o anel, trouxe para cá o anel, montei e o anel está aí funcionando até hoje. E assim era, pessoal. Todos os dias a minha rotina. De manhã, com chuva ou sem chuva, eu saía com ela e deixava meus filhos na escola, ficava a umas 5 quadras de casa, mais ou menos. Ia para a universidade trabalhar. Na hora do almoço eu saía da universidade, lembre-se, a gasolina era boa. Eu saía da universidade, passava no colégio dos meus filhos, colocava o pequeno no cano, o mais velho lá no bagageiro. Ligava o motor e ia para casa. E puxava todo esse peso, Hoje, mesmo com a utilização da gasolina de avião, não é a mesma coisa. E falando em gasolina, aí você vai me perguntar, você tem ideia de quantos quilômetros isso aqui fazia por litro com a gasolina boa? Tá sentado aí? Ótimo. Isso aqui fazia 100 quilômetros por litro com a gasolina boa. Hoje eu não medi. Não sei quanto faz com essa gasolina, porque eu uso mais no lazer, para dar uma passeada aqui dentro mesmo, de onde eu moro, ou então em algum local que tenha subida. Aí eu pedalo e na subida eu ligo o motor e vou embora. Aí como é que funciona isso? Se você puxar essa alavanca para trás, o motor fica preso aqui em cima, sai da roda. Então é uma bicicleta. Quando você quer ligar, você descomprime, abaixa o motor, ela começa a virar, você solta o descompressor e ela pega e vai embora. Agora uma coisa interessante desse motorzinho, é um motor muito bom. O tanque de gasolina é abaixo do carburador, então ele tem aqui na frente uma bomba de gasolina a vácuo. E com a nossa gasolina, infelizmente, a coisa que mais estraga é essa bomba, né? Não a bomba, mas o diafragma. Mas eu já mandei vir diafragmas da França e eu tenho guardado aí. Quando estraga eu troco. Mas tem um detalhe muito importante que a gente precisa falar sobre a gasolina atual. Esse tanque ele é montado colado com epóxi. Se você deixar a gasolina atual aqui dentro, e aqui aconteceu isso, o epóxi ele tem como solvente o álcool. Demora alguns meses, mas o tanque vai vazar gasolina, porque o álcool contido na gasolina vai derreter a cola e vai vazar gasolina. Então, por exemplo, andei com ela agora.
Terminei de andar? Terminei. Não vou andar mais? Tiro a gasolina do tanque, deixo a tampa aberta para que o restinho que ficar evapore e aí ela está pronta para ser guardada. O interessante também dessa bicicleta motorizada é que ela é ainda a platinado, né? Platinado, carburador, tudo coisa antiga, né? Antiga para vocês. Para mim, uma coisa bastante atual. Inclusive eu tenho platinado. Eu tenho platinado de reserva aí. Eu tenho um platinado que eu comprei de reserva. E eu tenho ainda 2 motores. Como eu estou usando pouco, esse aqui está aqui e o outro está guardado ali na minha pequena oficina. Não é? Então, pessoal, graças a essa bicicleta, a esse motor, eu consegui por anos ir trabalhar até quitar a dívida daquela, não a dívida da caixa, claro, mas a dívida que eu fiz nos fornecedores da região por conta daquela inflação maluca. E naquela época o combustível subia assim, era uma coisa absurda, né? Quase não, era menos absurdo do que aconteceu agora, né? Porque agora foi uma coisa absurda subir do jeito que subiu. E naquele tempo, aí nós tínhamos ainda a desculpa que não existia autossuficiência de petróleo. Hoje nós somos autossuficientes de petróleo, né? Inclusive, não é política, tá? Eu sou geólogo, eu vou falar como geólogo. A maneira como está sendo feito hoje, a precificação do petróleo está totalmente errada. Por que ela está errada? Porque ela prejudica a população, né? Como é que é isso? É simples, nós não somos autossuficientes em petróleo, eu vou explicar para vocês. Então, olha, quanto custa para extrair um barril de petróleo? Quanto custa para fazer 1 litro de gasolina? Qual é o lucro? É tanto, os impostos é tanto, o preço da gasolina é X. Isso é o correto, aqui no Brasil. Vou vender para fora. Qual é o preço do petróleo no exterior? Vendo no preço do petróleo no exterior. Tá? Isso é o correto, né? E era isso que se buscava naquela época. Em 1979 e 80 ainda tínhamos o governo militar. E o governo militar, então, ele prezava muito, ele era nacionalista, então ele prezava muito pela nossa população. Não estou aqui criticando governo nenhum, de ninguém e nem política, apenas como geólogo, explicando como teria que ser o preço correto do petróleo para nós brasileiros e da gasolina para nós brasileiros. Mas voltando aqui à minha bicicleta, né? 100 km por litro, com a gasolina subindo toda hora, porque era toda importada praticamente, a gente produzia praticamente nada ainda de gasolina, de petróleo e de gasolina também, né? Então, subia de acordo com a variação do petróleo lá fora, porque nós não tínhamos a nossa gasolina. Mas 100 km com litro, isso aqui resolveu todos os meus problemas de transporte. Então eu tenho muito orgulho disso aqui. Um garfo de monareta na frente, um guidão não sei do que eu coloquei aqui para ficar mais confortável, manoplas de espuma antigas. Aquela lá está até rachada, olha que interessante. Os pneus, quanto duram os pneus, né? Ou duravam? O pneu dianteiro, 6 meses. No máximo 6 meses ele está gasto. Porque aqui embaixo nós temos um rolete, que é praticamente um rolete como se fosse um esmeril, que quando você baixa ele pega em cima do pneu e traciona. E é claro, desgasta o pneu. Mas mesmo assim 6 meses é um bom tempo, né? É um bom tempo. O que eu gastava de manutenção? Nada. Eu só punha gasolina, óleo e eu dava a manutenção no motor, como já expliquei a vocês. Então eu me orgulho muito disso aqui, tanto que quando eu mudei para cá, minha esposa falou, você não vai jogar fora isso? Eu falei, mas nem morta, né? Nem morta, né? De jeito nenhum. Não vou jogar fora de jeito nenhum. Por quê?
porque isso aqui fez parte da minha vida e faz parte da minha vida hoje como lazer, mas foi muito importante para me ajudar a pagar a minha casa, não é? E trazer paz e tranquilidade e ainda poder andar numa bicicleta motorizada como essa. É claro que aqui em São Carlos é assim, ó. Então na subida eu sempre ajudava, mas é praticamente nada, né? Perto de você realmente ter que pedalar e chegar no trabalho suado e ainda ter que trabalhar, não é? Muito bem. Essa é a história dessa bicicleta. É uma bicicleta que tem um grande valor afetivo para mim e que ajudou a mim muito numa fase muito difícil da minha vida. Então, meus amigos, se vocês gostaram dessa história, desse vídeo, se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho para receber vídeos iguais ou de outros, né, que eu vou fazer e tenho já lá vídeos diferentes de vídeos de moto, né? Esse mesmo não é de moto, é de bicicleta motorizada. E dê o seu like. Olha, se você gostou, dê o seu like, né? Isso é muito importante. E divulgue o vídeo, divulgue o canal. Quero agradecer aqui nesse vídeo porque consegui passar agora dos 1000 inscritos e isso vai facilitar muito a divulgação dos vídeos e também a maneira e os recursos que eu vou ter, recursos não financeiros, não é isso, são recursos que o YouTube fornece para quem passa de 1000, recursos técnicos, né? Para quem passa de 1000 inscritos. Quem sabe eu chego a muito mais do que isso, a 5000 inscritos. Logo eu vou fazer uma live de agradecimento por mais essa vitória, né, alcançada. Muito bem, meus amigos. É isso aí. Vocês que gostam de motocicleta, de veículos motorizados, fiquem de olho, porque sempre vai vir mais histórias. E fiquem com Deus.